Tá bom. Hoje o negócio vai ferver. Capítulo 8, página 130, que é o sacramento da ordem. A ordem é o sacramento que dá o poder de exercitar os ministérios sagrados que se referem ao culto de Deus e à salvação das almas, que imprime na alma de quem o recebe o caráter de ministro de Deus. Por que se chama ordem? Note que eu estou falando ministro da igreja doméstica, né? Assim, mas seriam os ministros de Deus. Aqui está falando dos padres, tá? Padre, depois bispo, tá? Por que se chama ordem? Chama-se ordem porque consiste em vários graus, uns subordinados aos outros, dos quais resulta a sagrada hierarquia. Sagrada hierarquia é essa que é sistematicamente desobedecida já faz tempo também. Quais são esses graus? Supremo entre eles é o episcopado, que contém a plenitude do sacerdócio. Em seguida, o presbiterado ou o sacerdócio simples, depois o diaconato e as ordens que se chamam menores. O episcopado são os bispos, aí vem os padres, depois os diáconos e as ordens que se chamam menores. Lembrando que os diáconos, tem dois tipos de diácono. Vocês vai falar aqui, mas tem o diácono que é permanente, que é aquele que é casado, é chamado, é escolhido ali e tal, convidado. A família inteira tem que concordar. Se um dos filhos não concordar com ele ser diácono, porque ele vai servir a igreja dali para frente, vai dividir a atenção entre a família, o trabalho e a igreja. Se um dos filhos ou a esposa, enfim, não concordarem, a pessoa não é admitida na igreja, né? É o diácono. Ele pode ser casado, então ele é ministro, ele é diácono permanente. Ou ele pode ser diácono provisório aí, né, temporário, porque aí são aqueles que são, estou falando da igreja verdadeira, né, no tempo da igreja do Bento XVI. Aí são aqueles que são seminaristas, eles vão ser ordenados diáconos primeiro, para depois eles serem ordenados padres. Como diácono, a pessoa pode algumas coisas, mas não pode tudo. Por exemplo, né, pode fazer batismo, pode conduzir celebração eucarística, mas não pode celebrar missa e ouvir confissão, por exemplo. Isso aí é reservado aos padres, tá? É bom conhecer, gente, é bom conhecer a estrutura da igreja verdadeira, né, para a gente saber o que é a nossa igreja, né? E é bom você saber que esse livro está em extinção. Ontem teve aí um nosso paroquiano procurando esse livro, mandou mensagem para a Madre Sofia que não acha mais. Está acabando. Então, quem não comprou ainda, né? Eu não vendo isso daqui. O professor Eminente até deu a ideia da gente lançar mais para frente. Quem comprou, né? Ótimo. Quem não comprou, corra atrás, porque o preço está assim baixinho, né? Porque é fim de estoque. Não sei se alguém vai lançar mais aí, sem ser a gente. Não sei se alguém vai lançar mais. Parece que nós estamos fazendo sucesso em estudar o Catecismo Maior de São Pio X. Será? Muito bom. Ô, Samara, se você estiver por aí, Samara, e você estava fazendo uma playlist com os vídeos, né, com os dias que eu faço o catecismo, depois você me passa o link, né, vê se você completa lá, e depois você passa para mim, por favor. Faz dias já que eu estou falando para falar isso para você, porque não é todo dia que eu faço o catecismo, eu já me perdi. Eu queria fazer a edição desses vídeos para colocar separado, colocar no canal lá de formação da paróquia, e eu já me perdi, eu já não sei mais quais são os dias, né? Mas a Samara está aí atenta, e aí se você puder passar para a gente é bom, porque daí eu procuro os vídeos especificamente desses dias, porque eu comecei a fazer edição, eu vou fazendo a edição dos vídeos aqui, e eu vou pegando os pedaços, aqueles trechos que eu falo do catecismo. Só que aí eu percebi que está faltando um monte, porque eu não faço edição na ordem, né? E aí, com esse negócio de eu ter perdido aí os arquivos, está faltando um monte de dias. Então, se você puder, né, tiver essa playlist aí com todos os dias, né, e se não tiver, mas tiver mais ou menos de cabeça, puder completar lá, dia tal, aí depois você passa para a minha playlist, vai ajudar bastante a paróquia. Mesmo que eu tenha que baixar o vídeo do YouTube e fazer a margem. Vamos trabalhar, né? Estou falando muita coisa a mais, mas, viu? Obrigado, viu, Samara? Então, olha lá. Quais são os graus, já falei, da hierarquia, que são o episcopado, presbiterado ou sacerdócio, diaconato e as ordens que se chamam menores. Quando Jesus Cristo instituiu a ordem sacerdotal
Jesus Cristo instituiu a ordem sacerdotal na última ceia, quando conferiu aos apóstolos e aos seus sucessores o poder de consagrar a Santíssima Eucaristia. E no dia da sua ressurreição, conferiu aos mesmos apóstolos e sucessores o poder de perdoar e de reter os pecados, constituindo-os assim os primeiros sacerdotes da nova lei em toda a plenitude do seu poder. Quem é o ministro desse sacramento? O ministro desse sacramento é só o bispo. Só o bispo pode ordenar padres. É isso que está dizendo aqui. É então grande a dignidade do sacerdócio cristão? A dignidade do sacerdócio cristão é muito grande, pelo duplo poder que lhe conferiu Jesus sobre seu corpo real e sobre seu corpo místico, que é a igreja, e pela divina missão confiada aos sacerdotes de conduzir todos os homens à vida eterna. Essa é a missão. Quem está fazendo? Quem está fazendo? Então, aí o Dom Futoxin, a gente gosta muito desse bispo, né? Que era lá já falecido, que era dos Estados Unidos, apesar do nome Futoxin, mas ele era dos Estados Unidos. Então, ele dizia, o sacerdote não se pertence. Então, é fácil a pessoa falar, essa batina preta é a mortalha de um homem que morreu para o mundo. Que maravilha! Deve ser frase de algum santo, né? Com certeza, bato palma. Pena que não é, né? Então, por que não morre de uma vez para o mundo e vive para Jesus Cristo, servindo ao Senhor e parando de ensinar errado na internet, né? Madre Sofia está ficando muito específico. Madre Sofia, aí eu tenho que explicar muito aqui. É necessário o sacerdócio católico na igreja. O sacerdócio católico é necessário na igreja porque sem ele os fiéis estariam privados do santo sacrifício da missa e da maior parte dos sacramentos. Não teriam quem os instruísse na fé e ficariam como ovelhas sem pastor à mercê dos lobos. Em suma, não existiria a igreja como Cristo a instituiu. Nós estamos no fim dos tempos, é o que está acontecendo, tá certo? Isso aqui é começo do século passado. Então não acabará nunca, não é que esse catecismo está assim antiquado, está aí, só faltou uma palavra. Não é que esse catecismo está superado, nós temos coisas novas, mais modernas agora, não é isso. É que essa realidade não existe mais, e infelizmente. Você pensa que eu fico feliz de falar isso? Não. Mas só que não existe mais, também não posso ser hipócrita, chegar e falar que tem. E botar um padre falso aqui dentro da capela, como já teve pelo menos 2, 3 que quiseram. Não posso fazer isso. Eu tenho compromisso com o Senhor. Muito sério. Para depois levar a chamada de atenção de novo, não, né? Então, não teriam quem os instruísse na fé e ficariam como ovelhas sem pastor à mercê dos lobos. Então não acabará nunca o sacerdócio católico sobre a terra. O sacerdócio católico, não obstante a guerra que contra ele move o inferno, há de durar até o fim dos séculos, porque Jesus Cristo prometeu que as potências do inferno não prevaleceriam jamais contra a sua igreja. Então aqui eu tenho observação a fazer, né? É fácil falar isso 100 anos atrás, realmente. Se falasse para mim há 10 anos atrás, 5 anos atrás, a situação que nós estamos vivendo agora, eu dificilmente acreditaria, mas as coisas evoluíram de outra forma, e nós não podemos esquecer que diversas profecias que depois vão ser reconhecidas pela Santa Igreja nos mostram exatamente o que está acontecendo agora. Então, as portas do inferno não poderão contra a Santa Igreja. Não quer dizer que nós teremos padres válidos, quer dizer que nós teremos leigos com fé levando a Santa Igreja até o final, que é o nosso caso aqui. Certo? E nós temos o Santo Padre, o Papa Bento XVI, São Bento XVI no céu, né, que continua sendo Papa por hora, até que São Pedro e São Paulo venham depois dos 3 dias de escuridão, e aí então constituam o último Papa, é o Petrus Romanos. Quem é ele? Será que ele é algum padre? Será que ele é algum bispo? Algum cardeal que já tem por aí? Gente, é detalhe demais, a gente não consegue enxergar tão longe, só Deus sabe de tudo. Então, o que nós estamos vendo, que nos é mostrado, é isso. Quem está com Jorge Mário Bergoglio está excomungado automaticamente da Santa Igreja, portanto, perdeu o cargo, o poder, etc, etc. Não pode celebrar missa, não pode entrar na igreja mais, não pode nada, porque estão excomungados. Tá certo? Então tá. Mas a igreja não acabou? Acabou? Claro que não, está nas nossas casas. Enquanto tiver um leigo com fé, a igreja não acaba. Tem uma vidente aí no livro que você comprou aí das profecias do fim do mundo, que ela diz exatamente isso. Enquanto tiver um leigo com fé nesse mundo, não acabou a igreja.
Então, é assim, não depende só e tão somente do clero, como nós estamos vendo, até porque o sacerdócio não acaba mesmo. Nós temos o sumo sacerdote da Santa Igreja conosco, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Será pecado desprezar os sacerdotes? É pecado gravíssimo, porque o desprezo e as injúrias que se dirigem contra os sacerdotes recaem sobre o próprio Jesus Cristo, que disse a seus apóstolos: quem a vós despreza, a mim despreza. Então, muito bom se nós tivéssemos sacerdotes válidos, né? Como não temos, né? Porque uma turma aí, a igreja foi invadida, né? Lá na década de 30, só agora esqueci o nome dela, a Bela Dodge, uma espiã russa, colocou mais de 1000 agentes infiltrados russos e em outras nacionalidades comunistas, justamente nos seminários. E eles entraram nos seminários como se fossem católicos, só que eles não eram comunistas, para que então eles ascendessem ali dentro, né? Fossem ordenados padres, bispos, etc. Ela foi uma espiã russa que confessou o plano da Rússia na época. Se converteu, se arrependeu e foi fazer confissão, inclusive, com Dolfo Toshin, lá nos Estados Unidos, por isso que nós sabemos do caso. Ela é uma, mas quantos espiões russos tínhamos que fizeram a mesma coisa? Uma pessoa que entra para o sacerdócio dessa forma, ela, claro, é óbvio que o sacerdócio dela, a ordenação dela é inválida. O sujeito entrou, espião russo, não tem fé nenhuma e entrou lá para destruir a igreja. Pode todos os bispos do mundo botar a mão na cabeça e ordenar a pessoa, não adiantou nada, sacerdócio inválido, ela não é padre, esse indivíduo não é padre. Aí depois esse indivíduo vira bispo, não vale nada, ele não é bispo. Pode virar até papa, não vale nada, ele não é padre, não é bispo, não é papa. Certo? E agora, aí esse bispo vai ordenar, sei lá, mais quantos padres ao longo da sua vida, como ele não é bispo, tudo que ele faz é inválido. Como ele não é padre, tudo que ele faz é inválido. Depois ele vira bispo, tudo que ele faz como bispo é inválido. Temos mais um monte de padres inválidos, de ordenação inválida. E aí cada um desses padres que virar bispo, tudo que eles fazem também é inválido. Quando virar bispo também são bispos inválidos, e é por aí vai. Nós temos um tsunami de padres e bispos inválidos aí. Aí depois disso você tem que ver aqueles outros que tentaram se ordenar, não faziam parte do complô, mas foram lá para se ordenar, mas para se arrumar, né? Lembra daquele personagem? Acho que era do Chico Anísio, eu quero me arrumar, né? Um quadro humorístico lá. Acho que era o João Plenário, não tenho certeza, eu quase não assistia essas coisas, que passava reclame na TV, eu não gostava, então... Mas tinha um personagem que imitava um político e falava: eu quero me arrumar. Né? Então o cara entra na igreja porque ele quer se arrumar, quer acertar a vida dele. Ele sabe que ele vai ter poder, ser respeitado pela sociedade e vai ter acesso a dinheiro. Quem sabe ele vira bispo, por que não papa? Teve um aí que foi assim a história, né? Só que a pessoa, na verdade, não está entrando por vocação. Pronto, também o sacerdócio é inválido. Tem aqueles que são comunistas, também é inválido. Tem aqueles que depois, no meio do caminho, aderem aí a teologia da condenação. Bom, aí então são destituídos de tudo, são excomungados da Santa Igreja, seu sacerdócio não vale nada, vezes nada, mesmo que a ordenação tenha valido, eles perdem poder, cargo, ofício, direitos, privilégios... Tá bom, tá tudo lá no direito canônico. A Madre Sofia sempre lembra de tudo, eu lembro só uma parte. Aí, resumindo, eles não podem celebrar, eles não podem nem ser coordenador de coroinha, não pode nada, não pode nem ser leitor na missa mais, nada, porque estão fora da igreja. Tá fácil você entender agora, então, por que será que quando tanta gente fala assim, né? Professor Emílio, só o senhor está certo. Tantos padres, tantos bispos, tantos cardeais, ninguém fala nada. Só o senhor está certo, né, professor Emílio? Então, eu estou certo sim. Não sei se sou só eu, mas eu estou certo, porque o Senhor mostrou exatamente isso para nós. Isso está no direito canônico, pode procurar, que você acha lá. Tá? Então, isso explica por que é que nós não tivemos um levante de padres e bispos a favor do Papa Bento XVI, quando ele foi obrigado a renunciar por golpe, chamado Primavera Católica. Eu não vou estender aqui, mas está nos vídeos que nós temos aqui na TV Nossa Senhora de Fátima, nós temos
vários vídeos, né? O golpe contra Bento XVI, o contragolpe de Bento XVI, vou provar que o Papa é Bento XVI, e mais ainda, quem não gostou de nada que eu falei, vou provar que estão excomungados. Os últimos 2 são vídeos da Madre Sofia. A Madre Sofia é aquela pessoa assim, né, que adora direito canônico, é uma belezinha, né? O Senhor deu esse dom para ela. O negócio meu é catequese, mas ela não, ela vai no direito canônico, né? Ela vai lá procurar. E aí ela acha, ela é certinho, e aí ela falou tudo isso nos vídeos. Aqueles vídeos que já teve padre chamando ela até de gorda, mas não conseguiu dizer que ela estava errada, né, Madre Sofia? Pode falar, você é gorda, você é feia, você é padre, não tem um argumento melhor do que isso não é argumento. Certo? Muito bom. Então, o mundo que nós estamos é esse, cumprindo as profecias do Apocalipse, da época do Apocalipse, né? Qual deve ser o fim? Portanto, é muito pecado quem desprezou o Papa Bento XVI, como essa gente do clero fez durante 10 anos. Pecado gravíssimo. Qual deve ser o fim de quem abraça o estado eclesiástico? O fim de quem abraça o estado eclesiástico deve ser unicamente a glória de Deus, a salvação das almas. Unicamente a glória de Deus e a salvação das almas. Não é para fazer disco de MPB, não é para dançar com moças em roupinhas curtas, não é para celebrar a missa com chapéu de boiadeiro, não é para fazer fama, fortuna, usar roupas com um corte assim tão perfeitamente ajustado ao corpo do indivíduo que se ele espirrar é capaz de rasgar a roupa. Se ele engordar 1 quilo, perdeu a roupa, tem que fazer outra. Não é para viver em casas que tem piscina dentro da casa, nunca tinha visto essa, mas tem, né? Tem um padre aí, tem piscina dentro de casa. Não é para usar aquela capa longa também, que tem que ter uns 20 coroinhas para carregar, que eu já vi, é no exterior, isso não é no Brasil não, é no exterior, de missa e latim. Como é que é mesmo? Sim. Unicamente a glória de Deus e a salvação das almas. Unicamente, só isso. Que deve fazer do cristão para saber se Deus o chama ao estado eclesiástico. Para saber se Deus o chama ao estado eclesiástico, o cristão deve, primeiro, pedir fervorosamente a Nosso Senhor que lhe manifeste qual é a sua vontade. Segundo, tomar conselho com o próprio bispo ou com um diretor sábio e prudente, diretor espiritual. Terceiro, examinar com diligência se tem aptidão necessária para os estudos, para os ministérios e para as obrigações desse Estado. Eu vou só resumir essa conversa aqui. Hoje em dia, assim, nós temos um amigo em Taubaté que ele tinha vocação, sentiu o chamado para ser padre e ele entrou no seminário. Esse rapaz, ele saiu tão destruído de lá que ele simplesmente perdeu até a fé. A última coisa que ele falou comigo é: reze muito por mim, porque eu estou perdido. Tamanho foi o que ele viu lá dentro, que ele não conta. Depois eu mudei, não tive mais oportunidade de conversar com ele, mas só para você ter uma ideia. Eu tenho vários testemunhos de ex-seminaristas, eu tenho vários testemunhos contando assim, coisas de, sabe, arrepiar os cabelos. Isso é pouco ainda, é arrepiar, caiu todos os cabelos, né, no chão, de tanta coisa que eles viram nesses seminários Brasil afora. Imagina o mundo afora. Eu também tenho visto coisas aí, eu ficado sabendo de coisas em seminários mundo afora aí, que não tem nada a ver com nada disso, com tudo isso que está sendo falado aqui. Certo? Eu não vou esticar mais, mas você já está entendendo o que eu estou falando, não está? Precisa falar mais? Quem entrasse para o estado eclesiástico sem vocação divina faria mal. Quem entrasse para o estado eclesiástico sem ser chamado por Deus faria um mal muito grave e se poria em risco de perder-se. Acabei de falar tudo isso aí. Fazem mal os pais que, por motivos temporais, induzem os filhos a abraçar o estado eclesiástico sem vocação. Acabando aqui. Os pais que, por motivos temporais, induzem os filhos a abraçar o estado eclesiástico sem vocação, cometem também culpa gravíssima. Portanto, o filho que abraça comete culpa gravíssima, os pais também. Porque com isso usurpam o direito que Deus reservou exclusivamente para si de escolher seus ministros, e porque põem os filhos em risco de condenação eterna. O que a gente pode falar então de um bispo, como tem alguns casos aí no exterior que chegaram até nós aqui,
que faziam festas, convidavam os seminaristas, e a vocação, a prova vocacional, como é que é? Os indícios de vocação que eles falam, como é que fala? Provas de vocação, sinais de vocação, passavam pela cama do bispo, que está cheio de casos por aí, de escândalos. E dizer desses bispos, então? O sujeito quer ser padre e passa pela cama do bispo. Não estou generalizando, mas tem escândalos assim no exterior aos montes. Estados Unidos, Europa, tem. Não quer dizer que no Brasil não tenha, só porque não teve escândalo. Que dizer deles, então? A gente pode dizer, não, imagina, ele está colaborando com a forma... que dizer do bispo que obriga os seus seminaristas a assistir filme pornográfico no seminário? Eles querem para eles se prepararem para o pecado. Não, eles estão caindo no pecado, se preparar para o pecado. Se preparar para o pecado. Vou preparar você para não assassinar ninguém. Pega a faca e enfia na barriga da dona Joana ali. Só para preparar, para ele não fazer isso. Acabou de fazer, como assim? Mas como assim? Sim, tem um padre aqui, né, no Brasil. Tomar aguinha. Tem um padre aqui no Brasil, que é da internet aí, hein? Que dispensa seminaristas quando o seminarista não tem atração sexual. Diz o quê? Todo mundo tem atração sexual. Se você não tem, você é um repolho e não deve estar no meu seminário. Tchau. Olha, o indivíduo não tem atração sexual, ele não tem libido. Que maravilha, que grande dom de Deus para ser padre. Maravilhoso, não vai ter que lutar contra o pecado da castidade. Da falta, o pecado contra a castidade. Não vai ter que lutar, justamente para não pecar contra a castidade. Maravilha. Tem que chegar para o indivíduo e falar assim, meu filho, reze por mim, porque eu não consigo isso que você tem, é graça de Deus, é dom de Deus. Não, chama o cara de repolho e expulsa do seminário. Ou seja, ele está dizendo que ele tem atração sexual e está achando tudo bem, tudo beleza, e vai saber depois disso o que ele faz com essa atração sexual. Isso é um dom maravilhoso. Eu tenho certeza que todos os santos, todos não, mas tenho certeza que a grande maioria dos santos diria que beleza, eu lutei tantos anos contra o pecado, justamente aí contra a castidade, e essa pessoa não tem esse problema, ele não tem libido, que maravilha, dom de Deus maravilhoso. Esse vai ser um padre de mão cheia, não vai ter essa distração, nem com homens e nem com mulheres. E o indivíduo põe ele para fora. E é padre que vocês conhecem, que vocês já assistiram. E que tem um monte de gente que entra aqui, especialmente na TV Nossa Senhora de Fátima, para defender o cara. Ele diz que eu não sou boa gente porque eu falo mal. Eu não falo mal, eu falo a verdade. Falar mal é ser mentir. Criticar, falar a verdade, não é falar mal. Tem uma polonesa escrevendo, perguntando se nós vamos à igreja. Claro, você está na igreja, Católica Apostólica Romana. Essa daqui é a paróquia Sagrada Face de Tours, criada por nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Nós não temos padre, se você vai perguntar isso por segundo. Mas é assim, nós temos nosso Senhor Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote. Você também não tem mais padre, caso você não tenha percebido ainda. Acabei de explicar um monte de coisa aqui. Assista lá, põe no tradutor, da Madre Sofia lá, esse vídeo. Vou provar que o Papa é Bento XVI, vou provar que eles estão excomungados. São 2 vídeos, você coloca no tradutor do YouTube, você vai entender como pela Santa Igreja, por direito canônico, estão excomungados. Vamos terminar aqui. Quais são os deveres dos fiéis para com aqueles que são chamados às ordens sacras? Os fiéis devem primeiro deixar a seus filhos subordinados plena liberdade de seguir a vocação divina. Segundo, pedir a Deus que se digne conceder à sua igreja bons pastores e ministros zelosos, e até foram instituídos para esse fim o jejum das 4 têmporas. Isso é coisa que nós que somos aí fruto da missa nova não conhecemos mais, Ainda se guarda esse jejum das 4 têmporas aí em alguns lugares que celebram a missa em latim. Também não quer dizer que são em todos. E também não quer dizer que eles entendem que é isso que é explicado para eles. Mas o seu missal aí, o seu missal em latim e português tem. Se tiver curiosidade, dá uma lidinha lá.
Terceiro, ter um respeito singular por todos aqueles que, por meio das ordens, são consagrados ao serviço de Deus. Como eu tive respeito a todos eles, sem saber o que eu sei hoje. Como eu tive respeito. Olha, eu realmente nunca discuti com padre, e eu achava que se eu tinha um chamado tão forte do Senhor, uma vocação tão grande, um chamado que me levava para a igreja a trabalhar e servir o Senhor, como continuo tendo. Imagina alguém que foi chamado para ser padre, para consagrar o pão e o vinho, dedicar a sua vida inteira totalmente 100% a Deus. Esse, então, o chamado dele faz com que o meu pareça nada. Vamos dizer que eu tivesse um chamado 2, 1 ou 2, esse indivíduo tem um chamado 1 milhão, eu considerava assim. Então, nunca discuti com o padre, mesmo quando eles mereciam. Tinha um respeito. Tinha um respeito, assim, que era assim, do tipo, não fale nada, você simplesmente não pode falar nada e você nem está vendo nada, você está vendo coisa. Eu fiquei doente quando eu descobri tudo isso que eu falo para vocês hoje. Eu fiquei doente um tempão, até eu aceitar o que estava acontecendo na igreja do Senhor, porque eu não aceitava, gente, eu tinha 6, 7 anos, eu já era coroinha. Eu não aceitava de forma nenhuma o que estava acontecendo na igreja. O Senhor teve trabalho para provar para mim isso, não que eu exigisse, né? Eu quero que prove. Por favor, eu sempre tive um grande respeito ao nosso Deus também. Mas você fica naquela, puxa vida, será? Olha, eu estou vendo coisas, não é possível, eu estou sendo exagerado, estou cometendo pecado. Foi uma tortura. Eu fiquei doente mesmo. Quando chegou então no Bergoglio, imagina o Papa, um negócio desse. Você vai estudando, vai pesquisando, vai lendo, o Senhor vai mostrando o que ele mesmo está falando, ele por ele mesmo, põe a mão no bolso, pega um pedaço de madeira, diz que é um pedaço da cruz de Cristo, que ele sempre leva no bolso, eu sempre levo no bolso comigo. Isso aqui é o fracasso de Deus. Essas coisas que a gente teve que ver nesses 10 anos. Esses absurdos, esses abusos, sendo contra Nossa Senhora, desmerecendo aí as festas litúrgicas, desmerecendo a sã doutrina e não fez mais ainda, só porque o Senhor não permitiu que fizesse tudo o que ele foi lá para fazer. Está atrasado, ele foi para ficar 5 anos só. Já falou isso aí. Portanto, faz 5 que ele fala que ele vai renunciar. Só que ele não terminou o serviço, então não dá ainda para renunciar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, para terminar, eu queria dizer uma coisa muito séria para vocês. Nós, leigos, não temos o sacramento da ordem. Esse é um sacramento que nós não temos na igreja doméstica. Pronto, tá certo? Você não vai ser ordenado padre por mim, eu também não sou padre, e nós não vamos ordenar ninguém como padres. Fim de conversa. Você se lembra quando aquelas hóstias consagradas foram consagradas lá na Argentina, você se lembra que aquele caso que eu contei, que algumas hóstias foram colocadas no cálice, tem uma mesa que eles chamam de credência, aquela mesinha que fica lá no cantinho lá da igreja, né, no altar, chama credência, no presbitério chama credência, e alguém foi virar essas hóstias, essas partículas vêm no saquinho plástico, né, da fábrica, de quem fabrica, a pessoa corta ali, abre o saquinho plástico e vira. E alguém, sei lá, com pressa, conversando, batendo papo distraidamente virou e algumas caíram atrás da credência. A pessoa, obviamente, não percebeu. E aí, então, tudo mais, fechou o pacotinho, fechou ali, ó, vamos levar para o padre. O padre consagrou lá aquela coisa toda, teoricamente. E no dia seguinte, a equipe de limpeza puxou a credência, a mesinha para limpar, que esses faxineiros são bons, hein? Essa turma da limpeza é boa, porque tem gente que, você sabe, né, limpa só em volta, não levanta o tapete não, limpa só em volta, acabou. Mas esses aí, né, ou são muito criteriosos, ou nesse dia foram, vá saber, puxaram a credência para varrer atrás e, surprise, hóstias. E agora? O que elas estão fazendo aqui? Será que elas são consagradas? Pelo sim, pelo não, pegaram as hóstias que estavam atrás da credência no chão e colocaram num potinho de água, né, para que aquilo se desfizesse, para depois colocar numa planta, no jardim, para não jogar no lixo, não jogar fora, que é falta de respeito, ainda mais se tiver consagrado, não pode. A igreja ensina então esse sistema. Você pega a hóstia que caiu no chão, você coloca então num potinho com água, e depois quando desfizer, você põe ali no pé de uma planta, põe no jardim, você não falta com respeito com o Senhor. Para pegar o corpo de Cristo, está sujo, jogando no lixo.
Só que aí as hostes começaram a sangrar. Elas não foram para a mesa do sacrifício, elas não foram para as mãos do padre. Eles levantaram a história, na verdade, a ministra lá, alguém que foi arrumar e derrubou no chão mesmo. Não tinha sido consagrado. O que foi consagrado foi levado lá para... Não foi consagrado, né? Então, teoricamente, o que aconteceu faz poucos anos, isso, uns 2 anos, foi levado lá, o padre teoricamente consagrou, mas esse do chão não. O senhor Emílio pensou, na verdade, o demônio, né? E teve um aí também do Rio Grande do Sul, um irmão que pensou a mesma coisa. Nós pensamos, puxa vida, se o Senhor consagrou a hóstia que estava no chão, essas sangraram, a que estava no sacrário não, mas essas ele consagrou, recado, quem consagra é o Senhor e não o padre. Portanto, em sendo assim, nós não precisamos ser padre para consagrar, é uma matemática. Portanto, sendo assim, a gente não precisa ser padre para consagrar, sendo assim, existiria uma mísera possibilidade de repente, a gente mesmo, comprar a hóstia na loja, na internet. Aí estava nesse mesmo dia da ideia idiota que o demônio que inspirou, estava nesse mesmo dia sentadinho no meu cantinho, que é a cadeira do pároco, rezando o Santo Terço. Pensei nisso, né? Pedi ao Senhor que mostre. Bom, não demorou nada, foi bem rápido. Você já tem a comunhão espiritual, o que é que te falta? Nada, Senhor, perdoa. Aquela vontade que dá de pegar de um buraco e sair no Japão, né? De vergonha, e acabou a conversa. Nós já temos a comunhão espiritual válida, reconhecida pela Santa Igreja. Muitos santos e santas ao longo da história fizeram a comunhão espiritual. Quem nos dá a comunhão espiritual é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Santa, por favor, Colinha. Santa Catarina de Sena, certa vez, ela fazia comunhão espiritual também, tinha comunhão eucarística, mas não era todo dia, naquela época não era todo dia, e ela tinha muita vontade de comungar todo dia, ela fazia comunhão espiritual, que é reconhecida inclusive pelo Concílio de Trento. E aí o demônio começou a tentá-la, dizendo que a comunhão espiritual não valia nada, vezes nada. Será que vale? Botar dúvida nela, né? Será que não vale? Acho que não vale, aquela coisa, do demônio, né? E ela então começou a pedir ao Nosso Senhor que mostrasse para ela se era válido, se ele aceitava. E aí o Senhor apareceu para ela com 2 cálices na mão, um de prata e um de ouro. E ele disse para ela, no de prata eu coloco as suas comunhões espirituais, no de ouro eu coloco as comunhões eucarísticas. Acabou de dizer para ela que sim, são válidas. Claro que é o Senhor que nos dá a comunhão espiritual, como que ele não é, né? O Senhor ia nos dar alguma coisa inválida? Um besourão aqui, invasor. Show, besourão. Então, não ia nos dar absolutamente comunhão inválida, é claro. Então, saiba, padre você não será, você é leigo, consagrado a Jesus por Nossa Senhora, tá bom demais, está muito bom, agradeçamos ao Senhor que nos deu tão grande graça. Bom, oi? Eu acho que estava claro, mas já que a Madre Sofia achou que não está, então vamos dizer bem claro para todo mundo. Portanto, você não vai fazer consagração do pão e do vinho na igreja doméstica. Ficou claro agora? Só o padre verdadeiro pode fazer a consagração do pão e do vinho. Comunhão espiritual, Madre Sofia. Sim. Se eu tivesse feito isso pelo Código de Direito Canônico, eu estaria automaticamente excomungado. Eu e você do Rio Grande do Sul aí, entendeu? Do que nós escapamos, que o Senhor nos livrou?